Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Descompressão Corporativa. Hoje nós vamos falar sobre neurociência aplicada a comportamentos, a soft skills, a vendas, por que não, né? E o nosso convidado hoje é o Flávio Maneira. Ele é o idealizador do Brain Talks. Ele também foi executivo a vida toda. Ele hoje trabalha na Medtronic, sem o S, na área da América Latina. Isso. Responsável por toda a parte de treinamento e vendas, não é isso? Isso aí. Muito bom. Obrigado. Eu esqueci uma coisa importante. Você é professor e idealizador também do curso de neurociência da Santa Casa. Isso, eu fui ajudar a Carla, né, quando a gente montou a pós na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, que é o nome, né? O nome foi um batismo que eu dei, que é Neurociência e o Futuro Sustentado de Pessoas e Organizações. É um nome bem grande para uma pós-graduação, mas ele já é um agente de vendas. Porque quem procura fazer uma pós com esse nome, vai falar assim, caramba, alguma coisa tá diferente. É verdade. Então conta pra gente um pouquinho o que é o curso também, claro, depois eu quero falar mais sobre neurociência com você. Legal. Primeiro, obrigado pelo convite, um prazer imenso. Eu falei quando a gente estava aqui no bastidor conversando, eu falei que ela conhece um monte de gente que eu também conheço e que eu admiro. E que já tiveram aqui várias delas. Então, a sua reputação é muito boa. Então, isso a gente não constrói reputação do dia pra noite. Parabéns aí pelo teu projeto. Obrigada por você estar aqui. Imagina. E eu gosto muito desse tipo de coisa, da gente chamar aqui pra bater um papo, desmistificar algumas coisas, colocar as pessoas para refletir em outras, né? Não tem verdade absoluta. A medicina, eu sempre falo, há muito tempo eu lido com medicina, embora eu não sou médico, mas eu lido na área da medicina há mais de 20 anos. A medicina é uma verdade transitória, não é uma verdade absoluta. É verdade. Então, vão fazendo mais pesquisas, vão sabendo mais. Exatamente. Então, avança a tecnologia, avança a pesquisa, e o que a gente sabia pode ser que não é tão validado e vai ter coisas melhores, enfim. Então, a medicina é transitória, eu acho que a gente é transitório também. A gente vai evoluindo, vai mudando, né? Mas obrigado. A Santa Casa, em 2017, a Carla me convidou, eu junto com algumas pessoas, para a gente idealizar uma pós-graduação, e que foi esse nome. A gente trabalha lá, já está indo para a 6ª turma agora, né? Então a gente começou em 2017, todo ano abre o processo de seleção, e o objetivo é simples, a gente trabalha com eixo de disciplinas, que são eixo de disciplinas biológicas. 2 anos. 2 anos. Presencial é um final de semana por mês. Tá. Então as aulas são sexta, sábado e domingo. O porquê disso? Porque a gente consegue pegar pessoas do Brasil todo. Sim, claro. Então, grande parte dos alunos são de São Paulo, ou acerca de São Paulo, mas vem muita gente de fora, de outra cidade, Nordeste, enfim, Brasil. Então isso é legal, por isso que ela é final de semana. Ela tem aulas do eixo de biológicas para a pessoa vai ter aula de neuroanatomia, vai pegar no cérebro, vai ver cérebro, vai entender o que é um neurônio, vai entender tudo de biológicas, e tem o eixo business, que aí entra na aplicação da neurociência. Para mim é a grande cereja. É quando você pega algo e torna isso tangível e aplicável. Então essa foi uma pós que a gente trabalha bastante, porque eu dou aula lá até hoje, mas para mim eu sou apaixonado por isso, porque a gente pega muito psicólogo. Quem vai fazer essa pós, Adriana, são pessoas que já estão numa carreira um pouco, não é um jovem, nada contra o jovem, pelo amor de Deus, mas assim, tem jovens também, mas é alguém que já tá com uma carreira que vai atrás de uma pós-neurociência porque tem um olhar diferente. Inclusive a gente tem consultores que trabalham para a Felipe lá. Bem legal. Eu vi, aliás, eu acho que agora, eu tô me recordando que alguns alunos meus trabalhavam aqui para vocês. Exatamente. Muito legal. E conta pra gente assim, como é que é essa questão porque a Felipe também trabalham com neurociência aplicada no comportamento, mas o que você vê de principal hoje, né, que você falou na verdade vem na minha cabeça impermanente, porque ultimamente eu tenho lido coisa de budismo lá, e vem falando da impermanência, de não ter apego, aquela coisa toda. E é muito o que você falou do transitório. Sim. No fundo é a mesma coisa, né? Sim, só de forma diferente. Só que as coisas têm um ciclo. Sim. O que você tem visto de novo que a gente pode aplicar nas soft skills? Excelente tua pergunta. Muita coisa, né? A primeira coisa é a gente entender que a gente faz... Eu vou tentar não dar aula de neuro, porque não é esse o objetivo, mas a gente tem que entender um processo... um pouquinho. A gente pode entender um processo muito simples. O cérebro... Na verdade, a gente fala errado, né? Popularmente a gente fala cérebro, certo? É encéfalo. O cérebro é um pedaço de todo o encéfalo. Aliás, dentro do encéfalo tem o cérebro. E dentro do cérebro, popularmente a gente falando, é importante entender que ele faz um processo que, embora ele seja muito complexo, é muito simples de entender. Ele recebe informação do meio internamente do corpo,
Então eu estou recebendo informação através de estímulo. Então a gente está aqui num cenário super bacana, com várias cores, com cheiro, mesmo que não consciente, mas ele chega num estágio. Então a gente está com o sistema olfativo, a gente está com o sistema sensorial ligado. Tudo está entrando estímulo. A sua elegância de se vestir, a cor que você escolheu, tudo isso informa. Então ele é um sistema informacional. Eu recebo essa informação, ele processa essa informação e reage a essa informação. Só que não é só do ambiente, é também internamente do meu corpo. O meu corpo o tempo todo ele está informando o meu cérebro, né? Simpático, parasimpático, enfim. Aí vai uma informação aqui. Os pensamentos também. Tudo. E aí entra num ponto. A questão é, a gente sabe que o ambiente, Adriana, tem uma influência muito grande nos nossos comportamentos. Se você quer mudar um hábito, dificilmente você vai conseguir mudar um hábito sem mudar o ambiente onde esse hábito acontece. Então, para mudar um hábito, e aí eu sempre falo que o que é um comportamento? São conjuntos de hábitos que podem determinar uma competência. Então, uma competência é um conjunto ou um comportamento, depende da descrição da competência, e que isso começa, é que nem o átomo, a coisa mais começa no átomo, começa nos hábitos que a gente tem. O que a neurociência hoje trabalha muito bem? Antigamente, eu falo de relativamente poucos anos atrás, a gente estudava cérebro morto. Hoje a gente estuda cérebro vivo. Isso já foi um salto quântico no entendimento, porque a gente consegue ver estudos mais conclusivos da pessoa atuando. Sim, a tecnologia nos proporcionou isso. Proporcionou isso. Então eu consigo hoje ter um diagnóstico, ou seja, uma hipótese diagnóstica, ela deixa de ser hipótese diagnóstica para ser um diagnóstico, que nem a medicina. A gente trabalha com hipótese diagnóstica e depois vai para diagnóstico. Então a gente consegue ter essa área cinza, ela começa a ficar um pouco mais clara. Quando a gente entende isso, a gente estuda o ponto de vista desses dois veículos, né? Até Antônio Damasio, que é um dos caras que eu mais admiro, né? Tem vários livros, A Estranha Ordem das Coisas, O Erro de Descartes. Então você tem, ele para mim é um neurobiologista, o cara que melhor traduz sistema emocional, sistema límbico, emoção. Então, se eu pudesse falar, Flávio, o que tá hoje trabalhando nesse contexto? São algumas coisas, não é uma, mas, primeiro, sistema atencional. A gente tem uma determinada regiões no cérebro que são responsáveis pela atenção. A atenção é precursor de tudo. Para eu aprender, eu preciso ter atenção, do foco. Então, sim, começa com o sistema atencional, que vai virar foco, que pode ou não virar memória de longo prazo. Porque depende de outros fatores, de como essa memória vai ser construída. Então, sistema atencional, pensamento, aí cognição, a gente chama isso de cognição de alto nível, que é a capacidade de pensar criticamente, sistematicamente e antecipadamente. Ou seja, é aquela pessoa que numa fala, ela tem capacidade de um raciocínio lógico, capacidade de síntese, capacidade de fazer uma pergunta mais bem elaborada. Por exemplo, a gente sabe do ChatGPT que o que tá a falha dele? A falha dele não é nele, é nas pessoas que não sabem interagir com ele, porque fazem perguntas de baixa qualidade, pobres. Exatamente. Se eu faço uma pergunta bem feita para a inteligência artificial, que é um caminho sem volta, eu vou ter uma resposta inteligente. Sim. É a mesma coisa numa relação. Se duas pessoas com minimamente um alto grau de cognição preservada, vai ter uma conversa que vai fluir. Sim. Não. Então é tudo ambiente. E então a gente fala de cognição, de sistema atencional. Isso tá grave, tá? A gente pode depois voltar nesse ponto, porque para mim é o mais grave desse contexto. Sim, porque tudo que a gente tá vivendo faz a gente desfocar de tudo. Economia da atenção, né? Sim, isso. Sim. Aí a gente tem o lado bom e ruim. Que nós estamos treinando o cérebro a ser desfocado. Exato, perfeito. A gente tá falando do cognição de alto nível, porque o mundo não tá mais... Aí tem vieses, tá? Que também é outra área que a neurociência trabalha bastante. São vieses, Mas tirando os vieses, o mundo, a gente acha que ele tá mais difícil. Ele não tá mais difícil. Pergunta pro teu avô, pro meu avô, como que era. O mundo tá muito mais fácil. Flávio, mas o mundo tá mais violento. Então, não tá mais violento. Não tá. O mundo tá com mais fome. Não. O mundo tá muito melhor do que décadas atrás. A gente que tá com mais informação e a oncologia, né? Eu trabalho com isso. Não, tá todo mundo... Não, é que o diagnóstico aumentou e melhorou. Então morriam de câncer, só que não sabiam. Então, é um pouco nebuloso isso, mas a gente tem que ser... Tem até um livro de estatística. Algoritmos de destruição em massa. Esse livro é fantástico, não sei se é esse. Chama Algoritmos de destruição de massa. Ele desmistifica tudo isso. Então, o mundo tá... Organizações exponenciais. Também fala bastante sobre isso. Ele fala... eu tô com problema de memória, eu acho. Não. E olha que eu li o livro. Então, e ele
ele fala, por exemplo, isso que você falou de violência. Não, ele mostra, não é isso. Aí ele vai desmistificando coisas que as pessoas vão falando. Que vira ditado popular, né? Exatamente. E tem várias dessas do dia a dia, é muito legal. Neurociência tem milhares, né? O pessoal fala que só usa um percentual do cérebro. Se tu usar só um percentual do cérebro, tu tinha uma doença, eu tava morto. Porque a gente usa o cérebro inteiro. Ele tá vivo, agora, regiões que são ativadas ou menos ativadas, depende de uma série de fatores. Exatamente. Então, o segundo é isso. O terceiro é memória e aprendizado, porque também anda de mão dada. Memória e aprendizado, aprendizagem, né? Ou aprendizado. E, por fim, o último e não menos importante, que é o sistema emocional. E aí eu vou te contar uma coisa que é onde a gente tem mais acertado. Somos seres emocionais. Toda e qualquer decisão que a gente toma, desde mexer, de olhar para vocês, de mexer minha mão, de fechar a mão, todo o meu corpo é uma resposta emocional. Meu pensamento é uma resposta emocional e minha cognição de alto nível é uma resposta emocional. Que é o livro do Erro de Descartes. Então, do Antônio Damasio. Tudo começa no sistema emocional, ele vai para o córtex, vai para outras regiões do cérebro, córtex pré-frontal, orbitofrontal, dorso lateral, ele transita aqui, tem uma questão de hemisferiabilidade, mas no final das contas, quando eu faço algo, começa na emoção e termina na emoção. E aí, é muito complexo o sistema emocional, não é só ler o livro do Coleman, Inteligência Emocional, e achar que já é expert, porque eu conheço muita gente, com todo o respeito, mas eu conheço muita gente que lê o livro de Inteligência Emocional, faz o curso lá online e vai dar aula, palestra de Inteligência Emocional. E não estudou nada de Inteligência Emocional. Aliás, eu nem gosto do termo Inteligência Emocional. Do ponto de vista da neurociência, isso não é correto. Correto é gestão ou da emocionalidade ou gestão emocional, porque é muito complexo. Lá a gente mede, na Felipelli a gente mede 15 competências de inteligência emocional. Perfeito, porque é muito amplo isso. Muito amplo. É muita vertente, cruza muita coisa, você sabe melhor do que eu, porque você trabalha com isso há muito tempo, então Enneagrama, MBTI, aí tem todos esses milhares de coisas que elas não se competem, elas têm olhares diferentes, enfim. E aí, dentro do contexto emocional, o que a gente sabe hoje, considerando o ambiente, por exemplo, que o que a gente come vai sintetizar ou não muito rapidamente no teu humor. Por que eu falo de emocionalidade? Eu tô falando de um pico e vale de humor. Então, a gente é um ser de humor. E é extremamente natural, a gente vai para as emoções de primeiro nível, segundo nível e terceiro nível. Então, o primeiro nível são as básicas, todas do ser humano. Em qualquer lugar do mundo, no Brasil, na Índia, na China, a gente tem as emoções básicas. E elas são da espécie sapiens, da gente, Homo sapiens. Ela é da gênero sapiens, espécie Homo, então a gente é um ser emocional que tem as básicas. Aí você tem a segundo nível e a terceiro nível, que são emoções mais elaboradas, compaixão. O Robert Plutnik, ele fez aquela roda da emoção que eu acho bárbaro para usar aqui. Isso. Acho que talvez pudesse até explicar para eles, né, que é a questão da evolução da emoção, ela não começa já naquele nível forte, ela vai progredindo e se a gente não tem atenção a ela, aí que ela se perde. Por isso que o autoconhecimento é a busca. Muito importante. Por isso que respirar é uma base, por isso que Mindfulness está tendo um monte de resposta boa, por quê? Porque funciona, porque os estudos estão conclusivos, entre outras coisas. E aí, dentro disso, eu sempre falo, quando eu cheguei na empresa que eu trabalho em 2015, a primeira coisa que eu fiz para correlacionar e dar um exemplo eu vi como que era o treinamento. E o treinamento é muito técnico, porque o vendedor de uma empresa de medical device, no caso da empresa que eu trabalho, que é a Medtronic, ele tá no centro cirúrgico. Ele não é uma pessoa que está fora. Ele é muito técnico, ele está no centro cirúrgico dando suporte ao cirurgião usando um equipamento ou fazendo um implante cerebral, um implante cardíaco, seja que for. Então ele é muito técnico. O treinamento dele, da mesma forma, ele é extremamente técnico. Então ele vai ter aula de anatomia, ele vai ter aula de procedimento cirúrgico, ele vai ter aula de equipamento, ele vai ter hands-on para entender como que pega aquele equipamento e se usa no corpo humano, enfim, é muito complexo. Quando eu vi o treinamento, eu fiquei só observando. E várias coisas me chamaram a atenção, mas algumas coisas me chamaram muito a atenção. Então a primeira era, eles vão ficar 4 semanas em treinamento. Ótimo, é muito tempo, mas vamos ver como que tá a metodologia, porque pra mim metodologia é tudo. Metodologia. Aí eu fui vendo muito tempo de aula. Então ia um médico dar uma aula e essa aula durava 3 horas ininterruptas. Você imagina alguém, antes da pandemia eu tô falando, assistir uma aula de 3 horas direto, 4 horas. Como ter foco? Lógico, passou 20, 30 minutos, a tua atenção cai 40%. Numa pessoa saudável. Então,
primeira coisa é muito tempo. Segunda, falta de interação. A segunda coisa era quando eu vi o coffee break, eu fiquei assustado. Porque eu falei, caramba, esse coffee break é anti-aprendizagem. Por quê? Porque tava tudo errado do ponto de vista nutricional. Então, do ponto de vista nutricional, tinha muita gordura, muito açúcar, muita farinha. Era um convidativo para você comer e dormir, não para ir pra aula. Entende? Então, eu falei assim, caraca, tá tudo errado. Porque tá enchendo a pessoa, a gente tá inflamando a célula do ponto de vista nutricional. E isso contrapõe todo o sistema emocional. Então, desde o doce, que vai ter um pico de prazer rápido e depois tu já vai querer continuar comendo doce, um monte de coisa errada. Aí eu, caramba... E eu tava no auge da neuro, né? Então eu falei assim, eu tava querendo colocar tudo em prática. Tudo pra gente é laboratório. Aí eu falei assim, não... Mas acho que você podia contar um pouquinho pras pessoas... quais são essas comidas, só pra dar, porque muitas pessoas podem não saber. Tá ótimo. E o que a gente tem que... a gente já sabe de alguma forma de algumas, tá? Mas o que a gente tem que evitar, do ponto de vista de alimentação, porque o pico é muito rápido no teu sistema emocional. Então... Chocolate. Salsicha, número 1. Nitrato absurdo pra sair do corpo é uma semana. E vai ficar acumulado. Então, salsicha, de fato, é aquele dog que eu como mais uma vez por semana. Então, só que se tu comer uma vez por semana, tu tá acumulando. E isso vai te trazer um problema, porque o grau de nitrato é muito grande. Então, salsicha, exclui da tua vida, porque daqui a 3, 4 meses, você sem comer salsicha, você não vai ter mais vontade de comer. É que nem café e açúcar. Né? Eu consigo hoje tomar café sem açúcar. Demorou pra tirar. Mas a linguiça é a mesma coisa, né? Também. Então, alguns alimentos, porque a gente fica chato quando a gente fala de alimento, né? Porque as pessoas que gostam desses alimentos falam, não é nada disso, meu avô morreu com tantos anos e comia tudo isso. Tudo bem, mas agora a gente tem evidência de qualidade de vida e de outras coisas. Então, primeira coisa, açúcar. É o número 1, açúcar de qualquer natureza. Refinado, mas açúcar, fonte de açúcar. Então, açúcar para o cérebro é muito danoso. Álcool, muito danoso. Então, açúcar e álcool. Segunda classe de alimento, farinhas. Em especial a branca, muito danoso. E terceiro, excesso de sal. Né? Sal de forma geral, mas em excesso faz muito mal. Não é pro cérebro, o sal é pra... Impacta no cérebro, porque ele vai pegar... O sangue, né? Tudo é aquilo, a gente fala, não é pro cérebro diretamente. Vou dar um exemplo, intestino, microbioma, a gente está estudando hoje como não estudava nunca. Que é o segundo cérebro. Então a gente fala serotonina, parte da produção da serotonina é no cérebro, outras regiões produzem serotonina, não é só intestino, no intestino. E hoje você estuda microbioma, que é toda a bioma do teu intestino, porque você tem bactéria boa e ruim. Então, que a gente toma probiótico. Isso. Agora, antigamente você não tomava probiótico. Não. E o futuro, Adriana, eu tive aula na Singularity em 2019 com uma baita mulher especialista em microbioma. Na verdade, eu tive aula com o Ray Kurzweil, que é o cara que escreveu, ele sentou na minha frente, o cara que escreveu Como Criar uma Mente, é um dos fundadores da Singularity. Eu fiz uma pergunta dele sobre sistema emocional e inteligência artificial. Nunca esqueço algumas dessas aulas de microbioma, foi uma que eu nunca esqueço. E a gente vai ter o nosso bioma singular. A gente vai chegar em pouco tempo, a gente vai ter o nosso microbioma. Não vai ser que nem tô passando mal, vou tomar Floratil. A dosagem de acordo, independente do peso, o que não faz nunca fez sentido, né? A dosagem tem que ser de acordo com você, com a tua cinética, com a tua farmacocinética. Voltando aos alimentos pra gente fechar. Então, evitar isso. O que eu como pra performar melhor? Ovo, muito bom. Só que, claro, se eu comer muito, água faz bem. Faz bem, só que se você tomar muito, a água vai fazer mal. Né? Então, o que faz bem, em excesso, vai fazer mal. Então, ovo, de preferência, gema, 1, 2, 3 claras. Então, a cada gema, 2 a 3 claras é legal. Agora, ovo bom, por causa da colina, acetilcolina, melhor acetilcolina, que é um neurotransmissor com papel importante da aprendizagem. Nozes, castanhas, uma mão fechada, depende do tamanho da mão. Qualquer nut, sim, dessas castanhas, sim, vai bem. Né? Então, amêndoas, castanhas, isso vai bem. Esses nuts vão bem um punho, não muito. Amendoim, nozes. Sim, todos eles são bem bons. E aí, verduras, legumes, tudo isso dessa classe que a gente já sabe. Carne, Flávio, carne. Então, carne faz bem. Na nossa espécie, a gente precisa de carne. Veganos, desculpa. Inclusive, vamos montar um restaurante que é contra vegano. Vai chamar Contra Filé. Não, tô brincando. Se eu montasse um restaurante contra vegano, ia se chamar Contra Filé. Mas eu tenho até alguns amigos um amigo que virou vegano hard. Não dá mais pra sair com ele. Não te chamam mais para usar. Não.
Então, mas claro que eu respeito a decisão de vocês. Mas a questão carne faz bem. O problema é o excesso de. Né? Então, tem tipos de proteínas e enzimas que são muito benéficas para o cérebro. Frutas e verduras, aí também fruta, mas todas? Não, tem fruta que se você comer vai fazer mais mal do que bem. Qual? Essa fruta eu não sabia que fazia mal. Sim, tem algumas que ela depende da classe e outra. Não é uma regra para todo mundo, esse é o ponto. Porque a gente tem tipos de sangue. Então, tem o O, que é o mais primata que tem o A, o B e o AB. O AB é o sangue, na escala da evolução, o AB é o último sangue da evolução. Então ele é o mais milindrado, assim, é o mais que não aceita tanta coisa. O O pode comer tudo, pode fazer tudo porque ele é o mais primata. O B, Oriente e Ocidente. Né? Então, aliás, o A, Oriente, o B, Ocidente, né? Em termos de geografia, biogeografia. Então na biogeografia a gente tem os tipos sanguíneos. E tem você. Porque tu foi aquilo que eu te falei do bioma. Então, às vezes, uma fruta que vai fazer muito... Abacaxi vai te dar afta ou vai te dar azia, para uma pessoa não vai dar nada. Não, mas agora que eu sei que eu sou muito primata. Porque você é ó... Então. E aí é bom, porque o ó é ótimo. Você pode comer tudo. Não vai afetar meu cérebro, então? Não. Afeta. Depende do que. Eu já ia falar bom. Mas essa área, o importante é saber que... Você falou que é difícil para mim hoje em dia, socialmente, ser um bebê. Eu bebo pouco, muito pouco, mas é porque eu também, por uma decisão minha, eu sempre tive moto. Aliás, eu vim de moto. Eu sempre tive moto. Eu não consigo, eu tenho carro também, da empresa, tudo bonitinho, mas eventualmente, eu sempre tô de moto. E moto e álcool nunca combinam, não combina, então eu não bebo muito pouco, uma long neck final de semana. Mesmo socialmente faz muito mal. Faz muito mal. Mas imagina você toma uma caipirinha que tem açúcar. Tudo contra. Fruta. E álcool. Aí você, né, que tá de férias e ouvindo esse podcast, tá tomando uma caipirinha que é uma delícia, né? É uma delícia. Aí você fala, vou desligar esse podcast. Não desliga que a gente vai mudar de assunto. Nossa, não desliga. Mas eu vou te falar que é gostoso. É gostoso. Não, mas eu acho que assim, uma coisa é isso esporadicamente. Né? Outra coisa é você tomar caipirinha todo final de semana, sabe? Você não vai fazer mal, obviamente. Talvez aquele período. Agora também, aquilo que a gente fala, depende. Quando a gente faz a programa que as pessoas vão ficar muito tempo em treinamento, a gente agora dá uma aula de neurociência antes deles irem. Por quê? Porque a pessoa que vai ficar 4 semanas de treinamento, ele chega no hotel, ele vai fazer o quê? Ele teve uma aula o dia inteiro, tá cansado, ele quer tomar uma. Se ele tomar 2, 3 latinhas de cerveja, ele tá jogando fora grande parte daquela memória que ele adquiriu aquele dia. Aí que tá o ponto. Porque como que funciona o aprendizado? Eu preciso fazer, errar e repetir. O cérebro, ele aprende fazendo. Por que as pessoas não falam inglês? Porque não falam inglês. Se você falar inglês, você vai errar, tem que estar disposto a errar. O accent, você vai errar, você vai repetir e você vai melhorar. Por isso que as pessoas que são mais cara de pau falam inglês. Eu sou cara de pau. Assim, meu espanhol era ruim. Eu sou obrigado a falar espanhol. Eu tô viajando tudo quanto que é país. Tô indo pra Porto Rico agora e vou dar aula em espanhol. E dou aula em espanhol e tá tudo bem. Ainda erro? Erro, mas na hora que eu aprendo e não erro mais. Sim. Agora, o lance é exato. E emocionalmente você lida bem com o erro. Que a maioria das pessoas, porque ninguém quer errar, então a gente emocionalmente tem que equilibrar esse jogo emocional pra você, eu errei, faz parte, tudo bem, vamos aprender. Só que tem gente que não lida muito bem com o erro e com medo da vergonha, da exposição, né? Aí fica com vergonha de ter feito algum... Mas aí que você vê que a pessoa acaba não... Mas tem a ver muito com perfeccionismo, né? Sim. Aí constelação familiar. Aí é This Is Us. Não sei se tu viu essa série, mas aí é This Is Us ou é Succession, são essas séries. É constelação familiar. Tem que ver como que a pessoa foi criada, porque aquilo, emoção. Emoção é muito singular, é muito única, não é uma resposta só do que é. O alegre e triste tem uma valência muito grande. O significado disso é diferente para as pessoas, porque depende da tua família. Então, o que para você é tristeza, que de repente você viu um ente morrer, alguma coisa que você tinha uma ligação muito grande, para outra pessoa podia ser felicidade. Então, sabe, é muito, muito único definir emoção. Mas a gente estava falando tudo isso porque eu te perguntei também sobre a questão das pesquisas últimas de neurociência afetando os soft skills. Ótimo. Então, e você falou uma coisa muito legal, que é a questão do aprendizado, que é afetado também pelo que a gente ingere e que afeta o cérebro para dificultar o aprendizado. Perfeito. Então, vamos voltar nisso, dar um coffee break frugal.
Boa. Evitar no coffee break, quando vocês fizerem um coffee break que o objetivo é dar um treinamento, ou qualquer tipo de evento que envolva aprendizagem, que envolva atenção, preservação. Se for uma coisa social, tudo bem. Mas se tiver aprendizagem no contexto, tem que evitar no coffee break o que a gente vê às vezes no coffee break. Que é excesso de pão, né? Que é excesso de farinha, que é fritura, não. Bolinha, não. De queijo, não. Coxinha, não. Não. Então é tirar isso e colocar mais coisas. Pode ter farinha? Pode. Vai para integral, que o índice glicêmico é mais lento. Então tudo que é índice glicêmico mais lento, né? Integral, farinha integral, menos pior. Farinha integral, vai para uma coisa mais light. Então verduras, frutas, coisas mais assim. E não me coloca a Coca-Cola, né? Não coloca a Coca-Cola aqui. Ai, não, mas... Não, desculpa. Refrigerante, evite. Evite. É o fim do planeta. Mas o suco também é muito calórico, né? Sim. O suco de fruta. Sim. É mais fácil você comer uma fruta. Toma água, meu. Tá com sede? Água. A gente já tem a solução, né? Uma aguinha vai bem gelada. E aí, o que você conta pra gente dessas pesquisas que eu acho que você divulga lá na Santa Casa? Sim, tem várias, tá? De performance, várias. Hoje, o neuromanagement é um campo interdisciplinar. Eu tô lançando um livro, tá? Você vai ser convidado, vai ser em setembro. Mas tô lançando um livro chamado Neuromanagement. Neurociência aplicada à gestão organizacional. Então, nesse livro a gente vai tratar tudo isso. Os estudos estão mais conclusivos desses aspectos. Por quê? Porque eu consigo estudar a pessoa melhor, né? Então eu consigo ver comportamento diante de ações. Então a gente para pensar assim, aquelas 4 pontos que eu te falei. Uma vez que eu determino o teu modus operandi, e outra coisa, é importante, você sabe bem disso, a gente é um ser humano de padrões. A gente tem padrões. O cérebro, ele é hierárquico e padronizado também. Então ele tá com padrão. Quando você entende o padrão daquela pessoa, para eu modificar uma pessoa, eu tenho que entender o padrão dela. Quando eu entendo o padrão dela, e outra, isso nada tem a ver com a pessoa que é extrovertida ou introvertida, não tem nada a ver, porque às vezes a gente faz um monte de julgamento errado. O extrovertido, você pode ser um baita líder e vendedor sendo extremamente introvertido. Com certeza. Né? Então não tem essa regra de que o introvertido, o expansivo, não, você pode ser o que você quiser, né? Depende ao teu padrão. Aí uma vez que você tem o padrão, você vai estudar o meio. Aí que tá a sacada, é a coligação entre o seu padrão, o meio, o setor que você vai trabalhar, com o objetivo que você quer. Então, hoje a predição, a nossa amiga, eu gosto muito da Marta Gabriel, então a Marta Gabriel, que é uma futuróloga baseada em dado, então ela estuda isso, hoje a gente sabe que a área de futurismo, ela tá muito mais preditiva. Então, por exemplo, inteligência artificial é um caminho sem volta. Sem volta, sim. Não vai voltar, eu não vou ter. Não, você vai ter e vai fazer parte do ser humano. Chat, cada vez mais você vai falar com máquina. Vai! Então, e tem um estudo legal que é, se eu pegar uma pessoa com uma competência média e pegar uma pessoa com... Pensa numa competência, uma pessoa com uma competência média, uma pessoa com uma competência alta naquela competência. Se essa competência, a pessoa com competência média, ela tiver adoção de tecnologia, ela ultrapassa 3 vezes a pessoa que é alta e não tiver adoção de tecnologia. A gente chama isso de digital skills. Então, eu gosto de falar, não é nem mais soft skills, eu chamo de essential skills. Eu tenho um artigo meu e uma coisa que eu escrevi que eu falo assim, pessoal, nem vou discutir soft skills mais. Não que não tem relevância, tem, enfim. Mas eu gosto agora de chamar de essential skills. Quais são as essential skills que vão fazer você operar no futuro que já tá aí? Sim. Uma delas são human skills, competências relacionais, emocionais, etc. E digital skills. Um exemplo de digital skills não é só entender que isso faz parte, né? A gente chama agora de digital. Digital é o físico junto com o digital. Isso faz parte, é uma extensão do meu corpo. Com né? certeza. Agora, saber usar isso pode ser benéfico ou maléfico. Então, para o sistema atencional, para o cérebro, isso é um grande problema. O que a gente está percebendo? Na economia da atenção, indo para a tua resposta, a gente... É a primeira vez na história da humanidade que a gente tem uma geração que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. A geração que nasceu na internet e que está conectada o tempo todo. Tem um estudo de tempo de screen, de tela, independente se for notebook, se for iPad ou se for aqui, que a pessoa está diminuindo a espessura do neocórtex. Então, que elas estão vindo menos inteligentes. Exato. Então ela está vindo com uma cognição, com incapacidade de pensar criticamente, com fragilidade emocional. Que é o que a gente está vendo. É o que a gente está vendo. Mas todos os adolescentes estão assim? Não são todos. Tem adolescentes geniais.
Mas é preocupante porque a gente é uma resposta do meio. Sim. Então, se o meio tá todo mundo nesse mundo louco, virtual, né? Aquelas que perdem o controle, porque aí entra o sistema dopaminérgico, entra o sistema de... Porque é fascinante. Você vê esse mundo, você fala... O adolescente hoje tem um monte de cartoon que diz... Antigamente a mãe falava pra ele entrar em casa, agora a mãe tem que falar pra ele sair de casa. Porque ele tá no quarto e não quer sair do quarto dele. Isso. Só que e o relacional? Isso é impagável, Dri. Se tu fizesse esse podcast, a gente fizesse esse podcast via Zoom, ia ser diferente da gente fazer aqui. A energia é outra. É outra, né? Então somos seres humanos. Fiz alguns, totalmente. Não rola. Nossa, é totalmente. Treinamento. Eu, na minha área, agora pós-pandemia, eu tive que, por adaptação do meio, eu tive que fazer treinamento virtual. Acabou. Eu tô indo pra Porto Rico treinar. Porque pra empresa, o que eles queriam? Não, tenta virtual. Eu falei, não vou treinar virtualmente. Não dá, é tudo errado, né? Agora, para a necessidade desse treinamento, tem que ser presencial. Agora, eu queria só tergiversar e falar um pouquinho de uma coisa que é uma derivada aí, que é o jogo. Tá. Porque muitos dos jovens, e aí eu vejo isso com filhos de amigas, com pessoas próximas, etc., que tem uma faixa etária, eu não estou falando da faixa etária de 12 anos, também tem, mas que está numa faixa etária entre 15 a 24, que está totalmente... inserido nesse universo e não sai mais, viciou, acabou. Exatamente. E no DSM tem. Sim. Tem uma descrição, sim, que é esse vício em jogo, sim, e o que acontece com eles. Sim, é uma doença. É uma doença, é que nem o vício antigamente de cavalo, que jogava em cavalo. É o mesmo. Né? Só que agora eles compram moeda virtual, acaba o cartão de crédito do pai e da mãe. Isso. É isso. É o mesmo sistema. Só que é um sistema... Tem coisas muito boas em neuro, tem estudos muito bons de neurociência com relação a game, que fazem coisas excelentes pro cérebro. Mais uma vez, aonde que tá o vilão que é tênue essa língua? É que nem o medicamento. A diferença entre o medicamento e o veneno é a dosagem. Sim. É a mesma coisa com o game. Que ele passa a noite inteira. E aí vai fazer muito mal pro cérebro. Em especial, você falou um ponto importante. Então, primeiro ponto para ficar claro para todo mundo. O que é determinante para qualquer coisa? O tempo que você faz essa coisa. Então, no caso... Mesmo que seja esporte. Ele faz bem. Se tu ficar viciado nisso, vai fazer mal, vai danificar teu músculo, acabou. Né? Você pega aqueles atletas de alta performance, eles se aposentam muito cedo, por quê? Porque eles danificaram muito, exatamente. Então não vai aguentar. A gente é limitado nisso, né? Do ponto de vista biológico. Agora, o que eu vejo? O game, ele é uma excelente ferramenta quando bem usada para crianças que estão em um certo tipo de desenvolvimento. Então a criança, o cérebro tem uma etapa de desenvolvimento, né? Então quando é criança, depois tem a mielinização, vai criar um monte de mielina, enfim, tem um monte de etapas de desenvolvimento cerebral. Na adolescência, a gente tá com um banho químico, um banho hormonal, por isso que os adolescentes tendem a ser mais impulsivos, mais depressivos, tudo é ao extremo, porque o cérebro dele tá preparando ele... empáticos, porque o cérebro não tá desenvolvido totalmente. Então o córtex pré-frontal ele se fecha entre 25 e 30 anos de idade, depende da linha de estudo que você vai, mas em tese 25 anos a 30 é quando fecha. Então a gente pode falar que a gente se torna adulto, de fato, em tese mulheres mais rápido do que homem, tem alguns indícios disso. Por isso que a mulher o homem é quinta série a vida inteira. E a mulher não, né? E aí dentro desse aspecto, o que é importante entender? O game, quando bem utilizado, ele melhora muito o cérebro de um adolescente. Mas muito. Qual seria a média de uso? Putz, eu não lembro agora, não quero falar, porque depende muito da linha do estudo e horas. Eles medem horas por semana, às vezes é por dia, então porque eu não quero falar uma besteira aqui. Tá. Eu tenho que rever esses estudos, mas tem. Inclusive tem um TED Talks, eu posso passar para você depois e você compartilha com os ouvintes. Tem um TED Talks de uma neurocientista que ela só estudou game de adolescente. Ela fala só sobre isso. Que bacana. É fantástico. Alguma coisa Green no nome dela, mas eu vou passar o link. Legal. E é legal porque ela fala exatamente disso. Tem um aspecto negativo e tem um aspecto positivo. Tudo tá no time. Só que é muito difícil para uma pessoa que os pais que nesse momento deveriam ou podem ser os gerenciadores desse universo da casa, né? Porque tá mexendo com um sistema que é viciante, que é o dopaminérgico, que é prazer, é recompensa, é motivacional. Tem gente que não gosta que chame de sistema de recompensa, embora não tenha problema, mas é um sistema de motivação. Então ele é muito rápido.
E você fica viciado. Viciado, é Candy Crush, quando você vai no avião. Eu tô indo pro Panamá, eu fico 7 horas no avião, olho pro lado, tem o pessoal lá no Candy Crush 7 horas. Eu falo, caraca, acabou o cartão de crédito da pessoa. Porque ela fica viciada. Né? Então, isso é desenhado para isso. E depois competir deste grau de descarga dopaminérgica, por exemplo, competir com a vida como ela é. Lógico, é muito dolorido. Aí você fala, eu vou pra lá, porque é fuga. Exatamente. É uma fuga. Porque daí as relações não vão te dar o mesmo... Exato, o prazer no pico que vai te dar, e é uma, enfim. E aí elas escolhem. É a mesma coisa, eu sempre falo que... Mas isso depende de maturidade, depende de um monte de coisa, né? Cada um da sua maturidade atinge um determinado tempo, baseado em um monte de coisa. Mas eu acho que quando a pessoa consegue ampliar a consciência e diminuir a autossabotagem, que a gente se autossabota o tempo todo, né? Só pensar em balança. Fala quanto você tá pesando, aí você sempre vai colocar um pouquinho a menos do que você está vendo, ou você vai botar o filtro no Instagram para ficar mais bonito, né? Tudo bem, pode botar o filtro, mas tem gente que se transforma, né? A pessoa é outra pessoa pela foto quando você vai ver. Eu acho que essa dicotomia mostra exatamente a tua maturidade, o jogar junto. É tão bonito envelhecer, meu. Qual que é o problema de envelhecer? Tô falando, né? Então, ou de você jogar real com você mesmo. Eu não sei. É o lance de entrevista. Né? As pessoas que fazem entrevista e querem falar uma coisa e mostrar um outro, a gente sabe que não. Né? Na empresa, a gente sabe quem são os competentes. A gente sabe quem entrega, a gente sabe quem tá enganando. E a gente, só de olhar, a gente vai pegando e já sabe quem é o bom de entrevista, que fala e não faz. Porque pra mim é aquilo. Fala, faz. Legal. Eu meço mais as pessoas pelo que elas fazem, do que falam. Falar tá cheio. Né? Então... Mas hoje, pra concluir e fechar, eu diria que esses 4 aspectos, qual que é o mais importante? O 4 aspectos é sistema atencional, gestão da emoção, que é o último, memória e aprendizado e cognição de alto nível. Quando a gente trabalha, isso é muito aplicado hoje dentro das empresas. Então, vou dar um exemplo. Eu fiz em 2009 um treinamento de pergunta. Em 2009 veio o Neil Hackham no Brasil. O Neil Hackham é o escritor do Spin Selling, que é um livro de vendas famoso. Sim. E eu fiquei um tempo com ele, e alguns executivos, e a gente treinou o quê? Capacidade de fazer pergunta melhor. Isso é um tipo de treinamento de cognição, né, de alto nível. Um outro exemplo. Flávio, qual é, na tua opinião, a principal competência do ser humano? Na minha opinião, é comunicação. Por isso que eu sou muito próximo de pessoas que trabalham com isso. Shana Weintraub, que você entrevistou, é uma pessoa que trabalha muito bem com isso. Edu Carmelo, embora numa praia dele não é comunicação, é cultura, mas é um cara que se comunica muito bem. Enfim, comunicação. Por quê? Porque da hora que a gente nasce, e comunicação eu não tô falando verbalizado, eu tô falando no contexto geral. Da hora que a gente nasce até a hora que a gente acabar a nossa vida aqui, nossa parte, a gente vai se comunicar. E comunicação, hoje, se tu perguntar para as empresas da época do Drucker, do Peter Drucker, da década de 70, 60, 80, 90, 2000, 2010, qual o maior problema das comunicações? Ineficiência na capacidade de comunicação interna e externa com o cliente. É isso. As pessoas se comunicam mal nas mídias digitais, nos canais, internamente. O maior desafio, por quê? Porque ela é interpretativa, porque ela é significativa, porque o tom de voz pode significar uma coisa totalmente diferente, porque alguém escreveu um e-mail e não colocou ponto ou beijo, já virou pessoal. Então é muito a loucura na comunicação. E fora que tem uma coisa na comunicação que é assim, às vezes não é porque você comunicou que o outro aceitou e se comprometeu. Isso. Então você acha que a pessoa já está engajada porque você comunicou e não é verdade. Não é verdade. Eu acho perfeito exemplo. É um retorno muito importante. Então, às vezes a gente fala assim, Flávio, e comunicação, sobre a ótica da neurociência, explicar como que o cérebro se comunica é legal, entender como que a gente é um ser simbólico. Eu fiz uma coisa, aliás, eu gravei um podcast, eu fui entrevistado num podcast anos atrás, Adriana, porque eu fiz uma coisa chamada One Page View. Eu vou mandar eu acho que eu te mandei. Acho que eu mandei pra quem me indicou. Eu mandei. É uma página minha que um slide, uma página tá falando quem eu sou. Do ponto de vista simbólico. Ali tá lá, paixões. E só com símbolo estão as minhas paixões. As coisas que me movem. E dentro, a gente se comunica por símbolo. Tem uma pessoa que eu não lembro o nome, mas já tem alguns anos, essa pessoa não falava nada, se eu não me engano, chinês. Ele foi pra China, ficou um mês, e ele se comunicou só com fotografia.
Ele não falava chinês, mas ele mostrava uma foto do banheiro, ele mostrava uma foto de comida, ele mostrava foto de hotel, ele mostrava foto, e todo mundo, sem abrir a boca, ele ficou um mês na China e não passou fome, comeu e foi em todo qualquer lugar. Por quê? Porque a gente se comunica por foto, por símbolo. Legal. Muito legal, né? Criativo. E também não falava inglês. Porque não falava inglês, não falava nada, né? Então... Porque daí, senão, o chinês também, a maioria lá fala... Não vou dizer a maioria, mas quem ele deve interagir fala inglês. Então, eu acho que esse é um ponto. Outro, capacidade de criatividade. A gente sabe que é uma diferença... O motor que impulsiona a inovação, que para mim é o objeto mais competitivo de uma empresa, é a capacidade de inovar. Inovação vem de gente, não é de máquina. E vem do pilar que é a pessoa, a capacidade criativa. A capacidade criativa, a gente vai ficando mais velho, vai perdendo. Por quê? Porque a gente quer entrar num padrão da sociedade. E a pessoa que é muito criativa, é tênue também loucura e criatividade, porque você foge do óbvio. Então quando você faz algo diferente, o diferente é visto como o quê? O louco. Olha a louca lá, olha o louco. Por quê? Porque fez algo um pouco acima, porque foge o padrão. Só que a gente tem que resgatar isso. Por quê? Porque a criança, quando ela tá botando a mão ou pintando a parede da tua casa, você não tem que falar não. Você tem que deixar, ela tá explorando. Ela tá no processo autocriativo. O que faz uma pessoa... Quer dizer, agora muitos não fazem mais porque sabem disso. Não, minha parede, pelo amor de Deus, não pode. Tudo a criança vai fazendo não pode. Ela vai virar uma criança que vai perder o estímulo dela de criatividade, né? Agora, até por interesse próprio... Como que a gente aumenta a memória? Tá, legal. Existem vários exercícios de ordem cognitiva, né? Então, a primeira coisa é não jogar memória no dispositivo. Então, é forçar. Então, por exemplo, se eu perguntar hoje... Puta, que vergonha. Se você perguntar qual é o telefone da sua mãe, não tenho a menor ideia. Aliás, da minha mãe eu sei, da minha mãe eu sei. Eu não sei da minha, porque também mudou, mas eu não sei. Mas é forçar. Então, não depositar aqui, forçar. Papel... Tem uma coisa que é fantástica para a memória, que os nossos professores, quem tinha caligrafia ruim, a gente fez muito isso, né? Que a gente fazia, escreve na lousa aquela frase 20 mil vezes, ou no caderno. Esse é um grande exercício. Então, para a memória, fazer algo, né? Então, ler e escrever é muito bom. Então, vou dar um exemplo. Você lê um livro. Só não. Não. Aí você vai até um estágio. Agora... Para a memória, você tem várias técnicas, tá? Então a primeira aumenta o índice de leitura, só que aí você pega aquela leitura e começa a escrever sobre o que você acabou de ler. Então eu li um livro, eu vou escrever um resumo sobre esse livro. Aí você quer usar outro canal, porque escrever você está usando um estímulo, uma parte de uma região cerebral específica. Você vai fazer o quê? Você vai gravar um áudio. Você pega o teu celular, aí você abre aqui o gravador e você fala com você mesmo, lembra tudo que você puder lembrar do que você acabou de ler. Esse é um excelente exercício. Então, você lê um livro, você faz um resumo do livro daquilo áudio. Ou você pode fazer um vídeo. Você conversa um vídeo para você mesmo, falando, olha, acabei de ler o livro, A Estranha Ordem das Coisas do Damásio. O Damásio, ele trabalha ali, aí você vai lembrar e vai começar a falar. Então, fazer algo para a memória. E um outro teste, mas uma outra coisa interessante é a gente criar uma história dentro de algo que a gente tem dificuldade para lembrar. Sim, quando você cria uma associação. Isso, aí você vai pro semântica. São parábolas que vêm desde a época de antes de Cristo e que faz a gente lembrar. Tudo. Que é aquele professor de cursinho. Porque você associa com a emoção. Isso. A sacada da história não é a criatividade e a emoção. É a emoção. Porque isso que a habilidade de contar a história é também genial. Então, quem te marca numa história não é a história em si, é a forma como ela foi contada, é a narrativa da história. Sim. Então, que é o storytelling. Que é o storytelling. E isso é treinável. Sim. Porque você também deve conhecer, pela tua trajetória, você deve conhecer pessoas que não eram bons oradores e se tornaram excelentes oradores. Por quê? Porque treinaram. Sim. Não é porque eles nasceram com uma predisposição genética de ser bom orador. Aliás, treinamento ultrapassa a genética. Acabou. Sim. A pessoa pode ter uma predisposição genética, mas alguém que treina mais vai passar a genética. Mas essa coisa da memória, ela tem sido cada vez mais presente, eu vejo. Sim, e tem muito alimento envolvido nisso, também vitamina D. Aí entra outra parte química, tá? Então, a gente, embora seja um país tropical, a gente passa muito protetor, a gente se expõe pouco ao sol. Se tu for ver a população, não sei hoje, tá? O dado que eu tenho é antigo, mas a gente tinha um dado muito deficitário de vitamina D. Vitamina D tem uma ligação com memória. Mais uma vez, a alimentação uma boa base também para memória. Vou dar um exemplo. Sono. Qual que é o maior objeto da memória? É multifatorial, mas sono é um grande, porque ele joga fora um monte de coisa e ele arruma um monte de coisa, ele organiza. Sono REM, sono é uma coisa, entrar no REM é outra.
E aí, eu não sei se você já fez o exame de polissonografia para ver a qualidade você dorme bem? Durmo. Tá. A população não. Então, assim, provavelmente um monte de gente tá ouvindo, vai se conectar, porque a gente tem um grande problema nas grandes metrópoles é maior, por uma questão de poluição sonora, tudo, mas a gente não dorme bem. E se não dorme bem, não dormiu bem, problema de memória a longo prazo. Mas você sabe de uma coisa que eu, quando durmo em São Paulo, que é raramente, eu tenho dificuldade por causa do barulho da cidade. Ah, imagino. Porque você já se conectou com a natureza. Não, lá o barulho 20 anos que eu moro. Ah, então. Então. Decisão sábia. Então eu não tô acostumada com barulho. Eu também tenho, por exemplo, eu vou pro interior. Aliás, amanhã eu tô indo pro interior. Quando eu chego no interior, eu durmo muito bem. Aqui é a minha janela pra minha rua, né? Então, às vezes, de madrugada eu tenho sono muito leve. Então, eu também tenho dificuldade. Mas, Flávio, e também tem um erro, tá? Nessa parte de dormir. As pessoas têm um ditado popular que eu tenho que dormir 8 horas. Não, esquece isso. Dormir mais faz mais mal pro cérebro do que dormir menos. Se você pega alguém que dorme 8, 9 horas por dia, a longo prazo vai fazer mais mal pro cérebro do que alguém que dorme 5, 6. Então isso não tem uma relação. Tá? A média depende muito da faixa etária, da idade, da tua atividade, de uma série de coisas. Mas a gente tem que entender uma coisa. A gente tem muito pessoal, né? E a gente tem um ciclo circadiano cerebral, corporal. Então, quando que é pra dormir? À noite. Né? Mas o meu trabalho é durante a madrugada. O teu organismo, tu vai pagar a conta disso. A consequência. Eu sempre falo uma coisa. Nosso corpo é muito sábio. Tudo que a gente faz hoje, daqui a 10 anos ele vai corresponder. A média é essa. Então, a longo prazo, não é imediato a consequência. Então, a gente é uma resposta, a nossa situação atual é uma resposta do que a gente está fazendo há 10 anos. Então, o outro exemplo para o cérebro que eu sempre falo, Dri, pode chamar de Dri? Claro. Eu sempre falo que não existe o cérebro da Adriana profissional e pessoal. Existe o cérebro da Adriana. E as empresas, elas queriam dividir. Não, o problema da tua casa fica em casa, o problema daqui não é pra levar... Não existe. Tu vai chegar em casa com o problema do trabalho e tu vai estar no trabalho com o problema de casa. Se tu brigou com a tua mulher e tu vai pro trabalho, tu tá com a briga ali, vice-versa, homem, mulher. Sim, tá afetado. Tá afetado. É um cérebro só. Sim. Então essas dinâmicas emocionais tem que ser mais clara. Por quê? Porque a tua performance está intimamente ligada com o teu sistema emocional. Eu sempre falo assim, competência. Conhecimento, habilidade, atitude. Legal. O famoso chá. Só que o que é determinante para a competência ser classificada no nível de excelência que ela deve? Então, a competência X, qual que é a nota de 1 a 10 que eu vou dar para essa competência na hora da execução? É a intensidade emocional. A intensidade emocional, quando aquela competência tiver que ser colocada à prova, que vai determinar a excelência dela. Então fala assim, a Adriana tem que fazer uma apresentação para vender, vai vender a empresa por uma empresa vai virar mais bilionária do que, né? Então vai virar bilionária. Legal. Aí vem aqui um caso fictício. Você é presidente de uma empresa que você vai vender ela, chega aqui os stakeholders para aquela apresentação. Se você não estiver bem preparada, você pode falar muito bem, você pode saber todos os dados. Se chegar uma pessoa que você nunca viu, basta uma face que te atormente, se você não tiver uma resiliência, basta uma expressão facial para te desestabilizar emocionalmente. Então, você tem a competência? Tem. O que foi para você executar essa falha, esse pitch? Foi a tua resposta emocional diante de um fator externo que você não estava preparada. E quando você trabalha com vendas, isto é um preparo também que a pessoa precisa ter. Porque vendas tem muito não. Total. Vendas tem muito não. Hoje a gente tem que estudar. Então hoje não dá, estudar a jornada de vendas, estudar o mercado, estudar o player. Então você tem que dar uma googada, você tem que dar um chat GPT, você tem que entender tudo, porque somos, mais uma vez, se eu vou falar com essa pessoa aqui e eu vou fazer um approach de vendas dessa pessoa, a primeira coisa é estudar todo esse universo dela aqui em torno. Quanto mais eu estudar dela, mais eu vou conectar, adaptar a mensagem. Adaptação de mensagem. Aí é determinante o time. Quando que eu vou bater na porta dela para tentar vender algo? Outra, será que é vender algo ou entender a real necessidade dela para conectar o que eu tenho e se faz sentido para ela? Porque aí que tá o diferencial. Uma coisa é venda de commodity, venda transacional. Outra coisa é uma venda mais consultiva, que a base da venda é pergunta. Então eu falo, Adriana, como que você tá hoje na sua área? Eu vou fazer pergunta. E se eu fizer pergunta da forma certa, pergunta certa, estudando a Adriana, eu vou ser mais assertivo. Tem um filme do Will Smith que eu gosto muito, que chama Golpe Duplo. Não sei qual
É um filme fantástico, alguns de vocês já devem conhecer. Ele e o Maloiro, eles são 2 picaretas em Nova York. Então eles ficam aplicando o golpe em todo mundo. Mas a forma como eles fazem isso, o estudo que eles fazem disso, usam subliminar, uma comunicação muito... A estratégia é genial. E é isso. Não tô falando pra fazer as coisas erradas, não é isso. Mas é que usar o estudo do ambiente antes de ir no ambiente ou de fazer o approach. A jornada do paciente, né, no caso da minha área. Eu não tenho que pensar só na jornada do meu cliente principal, porque eu não tenho um cliente principal, eu tenho um cliente principal que atende outros clientes. Então é muito complexo isso. Flávio, quando você prepara, por exemplo, a equipe, e aí quais são os fatores principais da neurociência que você acha que eles precisam saber? Legal, então o primeiro é como o teu cérebro funciona sob a perspectiva de performance, então eu elucido isso, que você é uma resposta do que come, do que dorme. Então vamos para a parte de ciência, baseado em saúde. Uma outra coisa é cognição, então vamos ampliar a tua cognição e aí é treinamento. Treinamento é metodologia, então a gente ensina as pessoas, a gente aprendeu a aprender errado, Adriana. Esse é o problema. Como que a gente aprendeu a aprender? Infelizmente a gente aprendeu a aprender errado. A gente aprendeu de forma reativa e não proativa. De forma passiva e não ativa. Então, educação a gente não estudava, a gente tinha aula. É diferente você estudar e ter aula. Então, eu sentar aqui, ficar a manhã toda, eu tô num objeto passivo, eu tô tendo aula. E estudar é quando eu chego em casa. Que daí aí eu vou estudar, eu vou proativo. Eu sou protagonista. Eu sou protagonista, então. Então, a gente primeiro desconstrói um monte de construções que fizeram. Primeiro é desconstrução. Os mais inteligentes, que é a minoria, eles entendem. Eles falam, caramba, entendi. Por exemplo, comigo, se você quer uma outra coisa que a gente trabalha muito sobre essa tua pergunta, é comunicação. A gente expande a capacidade da pessoa se comunicar melhor. E como é que é o impacto que você... É automático. Para você não para você não causar gatilhos no outro. Sim, então isso é importante, o ambiente. Então, por exemplo, a gente sabe... provavelmente você deve incluir vieses cognitivos. Sim, total. Tem aula de vieses, porque eu tenho que primeiro explicar, olha, você já vai construir... Como que é formado o pré-julgamento? Isso é muito interessante. A gente se conhecia virtualmente, eu entrei aqui. Vamos formar o pré-julgamento do ponto de vista cerebral. Demora 3 a 7 segundos para você pré-julgar alguém na tua esfera inconsciente. Então vamos dividir o cérebro em 3 blocos. Inconsciência, pré-consciência ou subconsciência e consciência. Consciência é um feixe, é pouquinho. Quando eu entrei aqui e rapidamente, de forma direta ou periférica, a pessoa quando me viu, ou vocês quando estão me vendo uma parte do meu corpo aqui, isso tem vídeo, né? Vão ver o vídeo? Sim, claro. Então, vai ver o vídeo. Então, vocês estão vendo aqui 30%. Todos vocês que estão me ouvindo e vendo, quando viram os primeiros 3 a 7 segundos, criaram um preconceito. Não está na tua esfera consciente. Depois de 7 segundos, começa a ir para subconsciência. Depois de menos de 1 minuto, você formou tua opinião de mim. A tua opinião é baseada... Primeiro, a gente tem que ser muito rápido com a energia do cérebro. Então, você imagina o mais e o menos. Então, ou você gostou ou não gostou. E o que faz você gostar ou não gostar? Aí que tá o pulo do gato. Todas as experiências, vou dar um exemplo. Vamos imaginar que você, Adriana, com 13, 14 anos de idade, você estava na escola e dentro de um trabalho de escola, você tinha um menino que brigou com você no trabalho da escola. Esse menino que brigou com você foi uma briga emocionalmente muito ruim, ele gritou com você, enfim. E a prosódia desse menino, vou dar um elemento, mas pode ser o perfume. Vamos imaginar que o menino estava usando um tipo de perfume que é igual ao que eu tô hoje. Vamos imaginar que a prosódia. A prosódia é a velocidade da fala, tom, etc. Vamos imaginar que a prosódia era muito parecida com a minha. Só que isso está na tua memória emocional. O teu cérebro vai falar assim, ó, tudo que foi parecido com isso, afasta. Aí eu entrei aqui e comecei a falar. E de repente, espero que não, mas de repente, claro de repente você fala, você falou, não gostei desse Flávio. Não aconteceu isso. Isso eu sei. A gente faz isso ao tempo todo. Então eu falo, vocês vão ter aulas aqui com pessoas que são muito boas, mas eu não sei se vocês vão gostar dela. Porque médicos, cirurgiões, às vezes a pessoa é muito boa, mas ela tem uma forma diferente, ela é mais rígida. E quando você tá na educação, você vai ter uma aula, provavelmente vocês vão ter muitas aulas com gente que vocês não vão gostar. Mas vocês não vão gostar, vocês nem conhecem a pessoa. Porque nossos avós falavam assim, pra eu conhecer alguém, eu preciso comer 1 quilo de sal. Preciso passar muito tempo com a pessoa pra começar a colocar valores, princípios, ética, pra eu gostar da pessoa. Então é muita coisa. Então a gente esclarece tudo, vieses. E aonde que a gente foca? Melhoria da comunicação,
do pensamento. Comunicação é uma resposta de pensamento. Então a gente melhora a pessoa, a gente faz dinâmica de pensamento para a pessoa falar, vamos ver como que você pensa hoje, vamos modificar o que pode ser modificado. Então eu falo assim, ó, a pessoa estudou pra caramba produto X. Fala, legal, me fala sobre o procedimento e o produto em 5 minutos. Aí, e tem que ter parâmetro de comparação. Então eu vou colocar a pessoa pra falar, legal, eu vou dar uma nota baseada na fala dela. Você tirou 6. O que falta pra você tirar 10? Quando você quer tirar 10, então vamos ver, de 6 a 10 o que falta? Você tem que fazer mais pausa. Você tem que usar mais as mãos. Você tem que falar mais dessa parte técnica, você tem que fazer mais pergunta. Então a gente vai moldando pra sair de um score, de uma nota para outra nota. Então essa consciência é jogar a verdade com a verdade, sabe? Uhum. A gente às vezes a gente subestima muito o ser humano na sua capacidade de treinar. Eu conheço pessoas que achavam que eram péssimas numa coisa, mas não é que elas eram péssimas, elas foram treinadas a vida inteira de forma errada. Sim. A metodologia estava errada. Quando você dá a metodologia certa, aí você vê todo mundo tem potência de ação. Todo mundo pode ser o que quiser. Só que aí eu não quero aquelas fala motivacional do pessoal da internet, do Instagram, que fica falando, vai atrás do seu... Eu odeio isso, né? Putz, não é isso que eu tô falando. Mas me entenda, tem disciplina, tem dor, tem horas, estudo, tem que acordar cedo. Eu falo o seguinte, eu até postei hoje no meu Instagram. E deu um monte de fala. Eu falei assim, ó, pra mim, o meu futuro, ele tá na minha agenda de hoje. O que é meu futuro? Meu futuro é da hora que eu acordo, a qualidade do meu sono, da hora que eu acordei, o que eu fiz até a hora que eu vou dormir. Esse é o meu futuro. O meu futuro é extremamente preditivo. Não é um guess. Não, é só você estudar o que tá acontecendo com o mundo, de macroeconomia, né? Pra mim, o objeto mais fragilizante do mundo da pessoa é a dívida. Então, você tá com dívida, tenta se livrar. Estuda economia, estuda gestão financeira, legal. Estuda o que tá acontecendo com o universo e com você. E aí fala assim, o que você quer? O meu objetivo é esse. O que você tá fazendo pra atingir, pra antecipar essa resposta, esse objetivo, né? E tá na agenda. Mas você falou uma coisa muito, muito importante também, que as pessoas elas têm que perceber a forma de raciocínio dela, de pensamento. Que a maioria não investiga isso. Não, ele só pensa no outro, mas ele não vê que ele tem uma série de questões, de vieses, de hábitos, de crenças limitantes. Total. Que acaba dificultando não só a comunicação, como a interação e até a performance. E eu sempre falo em comunicação que a gente é uma resposta do meio no sentido de percepção. Então, por exemplo, o que você é? Você é o que é percebido pelo meio. Não é o que você acha que é. Parece loucura isso, né? O que é o Flávio? O Flávio é um monte de coisa, porque eu interajo em ecossistemas diferentes. Então, o Flávio, com a minha família, é o Flávio. Eu sou visto como bravo, caramba. Com os meus amigos, eu tenho que ser com a minha família brava. Então, assim, com os meus amigos, é divertido. No trabalho, ele é profissional no que faz. Então, são várias percepções. E não adianta nada eu falar que eu sou isso e aquilo se eu não sou percebido no meio como isso e aquilo. Então, você é uma resposta do meio, como você é percebido. E isso que você falou é muito importante. A gente é uma resposta do nosso pensamento. Então, como que eu faço isso? Você tem que primeiro falar, deixa eu botar aqui como eu penso. Quando você tem alguém mapeando como você pensa, isso a neurociência é legal. Então, eu mapeio como que está o teu processo de pensamento. Vamos ver se esse processo de pensamento, ele é uma resposta da comunicação. Ele vai atingir ou não esse mercado, ou esse produto, ou esse serviço, ou whatever que você quiser fazer. Porque às vezes tem um problema aqui, a gente tem que ajustar isso. Porque o pensamento vai gerar sentimento, vai gerar outras coisas. Perfeito. Então, se você quer mudar uma pessoa, você tem que mudar como ela pensa sobre alguma coisa. Perfeito. E o que é que tá, às vezes, por trás daquele pensamento. Isso, que aí, às vezes, cada macaco no seu galho, porque eu falo assim, às vezes a pessoa precisa de terapia. Né? Aliás, quase todo mundo. Então, assim, por quê? Porque a gente tem que conversar. Aí tem a terapia formal e informal. Informal quem é? Teus amigos. A Harvard tem um estudo antiguíssimo, que é muito conclusivo, que ele fala, pessoa de felicidade, sabe qual que é o maior índice de felicidade? Está relacionado com o quanto a gente é grato de verdade, o quanto a gente é genuíno e autêntico de ser grato sem interesse monetário, e amizade, quantos amigos a gente tem. Qualidade das relações que a gente tem. Eu tomo café, eu te falei, com amigos em comum há muitos anos. É meu ritual, eu me divirto. Então eu saio muito cedo de casa, paro numa padaria que é caminho do trabalho, tomo café com eles, a gente dá risada, conversas inteligentes. Diariamente? Todo dia.
Nossa, todo dia. Legal. Todo dia. Isso é um privilégio. Então eu criei essa rotina e isso me faz uma pessoa melhor, porque são pessoas muito boas, enfim, a gente se diverte, conversa, aí eu vou trabalhar, aí eu volto, enfim. Muito legal. Olha, eu poderia ficar aqui conversando com você. Prazer, você também é uma graça. Aprendeu muito aqui. Legal. E você está convidadíssimo para o nosso fórum de neurociência. Legal, com prazer. Você vai contribuir muito. Com prazer, com o maior prazer. E muito obrigada por você estar aqui. Um prazer te conhecer pessoalmente. Também. Valeu, Adri. E já gostei muito, logo quando você mandou para mim as suas informações, tipo, eu fujo do status quo. Então, não funcionou assim. Eu falei, foge mesmo, porque ele já começou com uma frase diferente. Muito legal. Valeu. Muito obrigada. Imagina. Tchau, tchau. Tchau, gente. Muito obrigada por estar com a gente até aqui no mais um episódio de Descompressão Corporativa. Até lá, o próximo.